sobre um dos grandes problemas de saúde pública do Brasil, que é a violência, né? Especificamente, vamos falar sobre a violência doméstica. A violência doméstica é qualquer tipo de violência que aconteça dentro de casa entre pessoas que dividem esse mesmo lar, né? Que passam a vida juntos ali naquele lar. A violência doméstica, ela tem alguns tipos que podem acontecer. A gente pode nomear a violência física, a violência psicológica, a violência contra o patrimônio, a violência moral e a violência sexual também, né? Dentro da violência doméstica, o que é mais conhecido de uma forma geral, até no mundo, não só no Brasil, é a violência doméstica contra a mulher. A mulher acaba sendo a grande vítima da maioria de casos de violência doméstica que acontecem no nosso país, né? Pensando nisso, as pesquisas mostram que 18% da população de mulheres adultas já sofreram algum tipo de violência doméstica. Isso quer dizer que 1 em cada 5 mulheres já sofreram algum tipo de violência doméstica. É um índice muito alto, se a gente parar para pensar, né? A primeira agressão acontece geralmente entre os 20 e os 29 anos. Isso não quer dizer que a agressão acontece apenas nessa faixa etária, mas é geralmente nessa faixa que as primeiras agressões começam a acontecer, né? Isso tem se mostrado também cada vez mais, essa idade tem diminuído. Então, se hoje começa aos 20, antes já começava mais tarde e provavelmente da forma que as coisas andam, no futuro tende a acontecer mais cedo também, né? Se a gente pegar os índices do Brasil, a estimativa hoje é que uma mulher é estuprada, sofre um abuso sexual a cada 10 minutos e uma mulher é assassinada a cada 2 horas. Isso é um índice muito preocupante e é um índice que no fim a gente acaba não vendo muitas vezes nas estatísticas, porque entre as mulheres, as que são assassinadas acabam entrando mais nas estatísticas, mas as mulheres que são abusadas, muitas delas acabam não falando, acabam não indo atrás para fazer um boletim de ocorrência, alguma coisa do gênero. Então existe essa estimativa que a cada 10 minutos uma mulher é abusada. E quando a gente fala em violência, a gente está acostumado geralmente a falar só de violência física, né? E outro tipo de violência que vem sido cada vez mais reconhecido é a violência psicológica. O que isso quer dizer? Uma pesquisa que o governo faz uma pesquisa desde 2005, a cada 2 anos, sobre violência doméstica, né? E essa pesquisa, a última que aconteceu no ano de 2015, mostrou um aumento de 38% para 48% da violência psicológica. Pode indicar uma violência maior psicológica e também pode indicar como as pessoas estão podendo identificar com maior facilidade hoje em dia o que é sofrer uma violência psicológica, que não está na pele, não está num hematoma, né, mas está assim em fatores como humilhação, fatores como ameaças, né, ou fatores que de alguma forma vão denegrindo a mulher. 49% desses casos de violência doméstica são praticados por maridos ou companheiros dessa mulher. Então a gente pode dizer que quase metade dos casos de violência doméstica que acontecem no Brasil são praticados pelo companheiro da pessoa, né? Isso, de novo, é um caso, é um índice extremamente alarmante. 1 em cada 5 mulheres acaba não tomando nenhuma atitude após essa agressão, né? E as justificativas apontadas aí através dessa pesquisa são preocupação com filhos, medo do que possa acontecer, medo de uma vingança, né? Uma certeza, uma segurança de que vai ser a última vez que são agredidas. E no fim a gente acaba vendo que isso não acontece muito e é o que a gente chama de o ciclo da violência. O que é esse ciclo da violência, né? A gente fala que são 3 fases, que passa-se primeiro por um período de lua de mel, em que tudo acontece bem, as coisas estão bem no relacionamento, né? Vai tudo certo. De repente tem um início da violência que geralmente passa aí por uma questão, uma violência mais psicológica, então xingamentos, humilhações, de alguma forma começam ameaças, até que chega num ponto crítico, que é a terceira fase, que a gente chama, que é o momento de explosão, que aí geralmente parte para uma violência física, muitas vezes com ameaça de morte, muitas vezes com mortes que acontecem, né? Então, pensando nesse ciclo, você sai da fase de lua de mel,
pode ir para esse início com violência psicológica, para a violência física, e muitas vezes a mulher não consegue sair disso. Então ela fica nesse ciclo, volta para a lua de mel, volta para um discurso muitas vezes do agressor em que aquilo não vai acontecer de novo, que foi uma coisa específica daquele momento, né? E aí as mulheres muitas vezes se veem presas justamente nesse ciclo sem conseguir sair. Além disso, a gente precisa pensar nas crianças, as situações traumáticas que os filhos dessas mulheres estão vivendo, né? Muitas vezes os filhos não são agredidos junto com as suas mães ou com as mulheres que vivem ali na casa, só que eles vivem essa experiência de uma outra forma, né? A marca que fica neles não é física, mas muitas vezes é psicológica, é uma marca traumática, que leva, inclusive, se a gente parar para ver as pesquisas de hoje em dia, né, existem marcas que são permanentes, que são biológicas também, que acabam tendo alterações no cérebro dessas crianças, justamente vivendo esses fatos traumáticos, seja elas envolvidas diretamente na violência ou não. O que isso quer dizer? O que esses marcos no cérebro podem acarretar? Podem acarretar um aumento de doença mental nessas crianças, seja na infância ou quando crescerem, e um aumento também na atividade criminal aí ao longo da vida dessas crianças que estão vivendo esse trauma muitas vezes junto com essas mães, né? E além disso, essa marca no cérebro que a gente fala, né, ela produz uma mudança genética. E uma mudança genética quer dizer o quê? Quer dizer que essa marca vai passar de geração para geração, né? Então, filho de uma mulher extremamente violentada pode levar essa marca junto com ele, né? Um filho de uma criança que viu sua mãe ser violentada também pode levar essa marca junto com ele. Então, a gente não para às vezes para saber, para ir atrás, mas as pesquisas têm mostrado o quanto as consequências de uma vivência traumática, de uma violência, vai muito além justamente do que aquela marca física que fica no corpo e muito além do que apenas aquela pessoa em que foi agredida, né? Nessas pesquisas no Brasil, em 2014, das vítimas de violência doméstica, 77% delas têm filhos e 80% os filhos presenciaram algum tipo de violência ou sofreram violência juntos, né? Então não dá para a gente falar de violência doméstica contra a mulher sem pensar justamente aí nesses filhos e nas crianças que também estão envolvidas, né? Então, se uma em cada 5 mulheres não procura ajuda, se a gente parar para pensar, sobram 4 aí nessa equação, né? E o que acontece então com essas mulheres? Das mulheres que procuram algum tipo de ajuda, 27% procuram um apoio na família, né? Abrem justamente o que está acontecendo dentro da família. 17% denunciam o agressor em delegacias comuns, né? E 11% das mulheres denunciam o agressor nas delegacias das mulheres, né? Agora, em agosto de 2016, temos uma grande notícia que pela primeira vez uma delegacia da mulher em São Paulo vai estar aberta 24 horas por dia, todos os dias da semana, né? Porque as delegacias da mulher geralmente funcionam em horário mais comercial, elas não tinham esse caráter de 24 horas. Então, a partir de agosto agora, pela primeira vez, uma delegacia abre 24 horas que se encontra na Sé, no centro de São Paulo. Além disso, 12% dessas pessoas procuram hospitais, né, das vítimas de violência, muitas vezes porque elas estão extremamente machucadas fisicamente, e 7% vão procurar atendimentos em ONGs, buscando um apoio que a gente pode dizer que é mais psicológico e não tanto justamente dessa parte física, né? Dessas 12% de pessoas que vão para os hospitais, geralmente os hospitais estão extremamente treinados para poderem ajudar a identificar qualquer tipo de violência doméstica, mas sempre depende da vítima se ela quer ir em frente justamente e fazer uma ocorrência aí criminal contra o agressor, não depende do hospital. Quanto ao tratamento, é muito importante a gente fazer uma distinção não só entre os tipos de violência, como violência física, violência psicológica, para pensar no tratamento, mas também se é uma violência que é pontual, que acontece uma vez e a pessoa, a vítima, a mulher vítima dessa violência consegue sair desse ambiente
e consegue desfazer justamente esse ambiente violento, ou se estamos falando de uma violência doméstica que acontece repetidas vezes, né? Para pensar no tratamento, qual que é a grande diferença disso? A pessoa que consegue, assim que sofreu ali uma agressão, se desvencilhar daquele tipo de ambiente, e quando eu falo se desvencilhar, a gente tem que levar em conta que não é simplesmente, aquela mulher gosta de apanhar, não é isso que está em questão, né? Muitas vezes tem muitas outras questões envolvidas, sociais, de funcionamento daquela família, de vergonha do que está acontecendo, que faz as pessoas muitas vezes não conseguirem sair desse ambiente, né? Então, as que saem desse ambiente, ali logo após que ocorre essa violência doméstica, né, já tem uma possibilidade de melhora no tratamento maior do que aquelas que ainda se encontram envolvidas nesse ambiente, né? Então, o tratamento com uma pessoa que sofre violência doméstica, qual é o principal objetivo dele no começo? É poder fortalecer aquela pessoa para que aquela pessoa possa sair daquela situação de violência, né? Esse é o primeiro grande foco de um tratamento de violência doméstica. Se a gente parar para pensar sobre o trauma, né, uma coisa que muitas vezes é popular também de ouvir as pessoas falando, mas a mulher aguentou 5 anos apanhando e agora que ela não está mais com o marido, ela não está bem? Como assim? Como é que ela sobreviveu esses 5 anos? É justamente uma diferenciação que a gente faz no tratamento do que é sobreviver e do que é viver. Muitas vezes uma pessoa que se encontra no ambiente violento e sofre frequentemente essas violências, a gente considera que ela está numa condição de sobrevivência. É uma pessoa que está sempre em sobreaviso, quando a próxima violência vai acontecer, como ela pode se portar, como não se portar perante a pessoa que está, o agressor que está violentando ela. Então é uma questão de sobrevivência. A partir do momento que a pessoa consegue se descolar desse ambiente, se descolar desse agressor e estar num ambiente seguro, chega a parte em que ela pode justamente sair da sobrevivência para poder viver. E muitas vezes é nesse momento que a pessoa sabe já que ela está segura que os sintomas começam a aparecer. É no momento, se a gente parar para pensar, que a pessoa consegue relaxar minimamente porque aquela violência não vai acontecer novamente. E ela começa a poder prestar atenção nela e no que ela sofreu até aquele momento, e não com o que ela ainda pode sofrer com qualquer outro tipo de violência nesse sentido, né? Então, quais são os sintomas geralmente que a gente encontra em pessoas que estão vivendo aí justamente essas vivências traumáticas relacionadas à violência, né? Dificuldade para dormir, lembranças a todo momento do que pode ter passado, das violências, tristeza, sem vontade de sair de casa, né? Isolamento, isso é uma coisa muito importante, isso são sintomas que podem aparecer. Não é algo que depende só daquela pessoa, dela, não, se anime e saia de casa. Muitas vezes isso vai além da pessoa, isso não está sob o controle da pessoa e a gente precisa poder reconhecer justamente que isso são sintomas aí que podem estar causando algum transtorno devido a essa vivência traumática que ela passou, né? Então, pensando aí no tratamento, vários profissionais são envolvidos no tratamento aí de vítimas de violência doméstica, né? Pensando em psiquiatras, psicólogos, terapeutas ocupacionais, enfermeiros, assistentes sociais, entre outros profissionais focados na área da saúde. Isso que monta justamente uma equipe multidisciplinar para que possa atender essas vítimas de violência, né? E pensando nesses atendimentos, onde essas pessoas podem buscar ajuda justamente, né? Existem centros de referência da mulher espalhados por todo o estado, por exemplo, que estão preparados justamente para receber pessoas que foram vítimas de violência. Existem também os ambulatórios específicos em violência em hospitais e escolas, e também espalhados principalmente aí pela capital e algumas cidades do interior do estado. Além disso, existem hospitais que são referência da mulher, que também têm um preparo para isso, além de ONGs que trabalham especificamente com o tema e geralmente o pronto-socorro dos hospitais que recebem mulheres vítimas de violência que foram agredidas justamente também tem esse preparo para pensar no encaminhamento para onde essas mulheres
podem justamente podem ser levadas, né? Então eu fico aqui justamente para a gente poder pensar melhor sobre esse tema e o conselho que eu tenho principal para uma pessoa vítima de violência é ela poder angariar forças dentro dela para que isso possa sair de dentro da casa dela, porque esse é o primeiro passo para poder quebrar com o ciclo da violência, que não fique só entre ela e o agressor essa violência que ela sofre, ou só entre as pessoas daquela casa, que ela possa justamente aos poucos, se respeitando, né, respeitando o tempo dela também, podendo colocar isso para fora, porque uma relação de vítima e agressor, ela geralmente nunca termina bem, né? E como eu falei, fica um ciclo da violência e muitas vezes o necessário é poder quebrar esse ciclo. Uma pequena quebra, uma pequena saída nesse ciclo já pode tornar justamente a possibilidade da vida daquelas pessoas, de todas as pessoas envolvidas, muito melhor.